Vamos lá, peraí. Já volto. Apareceu aí? Voltei, cheguei. Olá, boa noite, boa noite. Quem tá aqui comigo, dá um oizinho. Me diga como é que tá o áudio. O vídeo. Ah, eu esqueci do... Tem não, né? Do fonezinho pra ver se melhora. Esqueci, vamos lá. Era um fonezinho que eu ia colocar pra ver se fica um pouquinho melhor. Boa noite, quem tá aqui comigo. Vai colocando um oizinho. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos compartilhando, pedindo aí, né? Chamando o pessoal. Hoje eu vou falar sobre os erros que nós cometemos na vida. Olá, Robson. Boa noite. Que bom você estar aqui comigo. Aproveita, compartilha. Chama seus amigos. Pessoal, quem tá aí, dá um oizinho aí, só pra eu saber se tá tudo bem, se tá tudo ok. Fala pra mim como é que tá. Enquanto o pessoal tá chegando, a gente já vai compartilhando. Deixa eu aumentar. Vou esperar um pouquinho. Boa noite. Coloca um oi aí pra mim, só pra eu saber como é que tá. Se tá... Pessoal que tá chegando, só dá um oizinho pra mim, pra eu saber se tá ok, se tá... Esperar mais um minutinho. Quero agradecer a você que tá aqui comigo, né, nesses vídeos que a gente tá fazendo todo dia. Falar um pouquinho sobre qualidade de vida, desenvolvimento humano. Entender um pouquinho como que nós, seres humanos, funcionamos, né? Trazer a responsabilidade para nossa felicidade, entendendo que tudo é nossa responsabilidade, tudo que a gente quer, a gente consegue, tudo que a gente deseja, se a gente correr atrás, se a gente focar, por mais difícil que seja, por mais difícil mesmo, né, que seja, isso, quando você foca, quando você tem a motivação, quando você realmente quer, você corre atrás, você consegue. Então, o pessoal que tá entrando aí, dá um oizinho pra mim, só pra eu saber quem tá aqui comigo. Bem, enquanto o pessoal vai entrando, vai colocando um oi aí pra mim. Mais uma vez eu quero agradecer por você, né, estar acompanhando, por você estar compartilhando. Já aproveita, né, curte aí, compartilha, marca seus amigos, chama todo mundo pra a gente, se não der pra assistir agora, a gente acaba vendo depois, né, mas a ideia é alcançar pessoas, né, que aquilo que serve pra mim, aquilo que serve como aquilo que me ajuda, eu posso alcançar e ajudar outras pessoas. A Gabriela, linda, obrigada por estar aqui comigo, um beijo. A Tatiane, muito obrigada, compartilha aí, chama todo mundo. Hoje a live vai ser rapidinho, prometo que eu não vou passar de
Não vai chegar, acho que nem a 20 minutos, né? Pra gente aproveitar ao máximo. E um assunto bem legal. Peraí que eu coloquei alguma coisa aqui. Ah, pronto. Então, hoje eu quero falar sobre erros. Você já cometeu algum erro na sua vida que você se culpou e você acredita que esse erro que você cometeu trouxe alguma consequência gravíssima na sua vida? E aí outras consequências, né? A gente tem aquele ditado, né? Um abismo gera outro abismo. Trouxe consequências para aquilo que você, alguma coisa que você gostaria de fazer. Se isso aconteceu, dá um sim aí para mim, ou não, isso nunca aconteceu. Só coloca aqui para mim, só para eu saber se você tá me ouvindo, se tá tudo certinho. Coloca aqui, sim, eu já cometi um erro, e o erro que eu cometi acabou me trazendo uma série de situações que me prejudicou pessoalmente ou profissionalmente. Coloca aí pra mim, se sim, coloca sim, se não, diga não. Quando você coloca aí, só um pouquinho. Voltei. Ok. O que eu quero falar com você hoje? Muitas vezes nós acreditamos que o nosso erro, aquele erro que nós cometemos, nós vamos morrer por conta dele. O que eu quero trazer para você hoje é que com o seu erro, você não vai morrer. Por que eu quero trazer isso? Hoje eu ouvi um vídeo que me chamou muito a atenção de uma pessoa que eu gosto muito e eu acompanho. E ele estava falando sobre empreendedorismo e eu quis trazer essa informação para você, porque na vida a gente acaba sofrendo algumas consequências, a gente acaba sofrendo alguns prejuízos e geralmente todos eles é por conta de algo que a gente comete. E aí ele conversando, ele falou o seguinte, ele contou uma história muito interessante que eu já tinha até escutado, uma paralela que tá lá no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que a propósito é um livro muito bom, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Eu não sei se eu vou pronunciar correto o nome dele, mas eu acho que é Stephen Covey, que é o autor desse livro, muito bom. E ali ele fala um pouco sobre a questão do erro, que às vezes você pensa que o primeiro erro que você comete na vida, seja sei lá, em qualquer situação, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com seus amigos, você acredita que esse erro vai te trazer uma consequência. E ele contou um caso muito interessante que fala assim de uma senhora que ia atravessar numa pista. E quando ela colocou o pé, ela não olhou para o lado nem para o outro, ela colocou o pé. E aí veio uma bicicleta e quase atropelou ela. E ela ficou muito irritada. E ela saiu, ela começou a reclamar, começou a dizer para aquele garoto que tinha passado por perto dela. E ficou extremamente irritada, exaltou, começou a gritar. E ela não percebeu, e nenhuma outra pessoa que estava vindo no carro, no veículo, acabou passando e aconteceu um acidente ali, ele acabou atropelando ela. E o que eu quero trazer com isso? Porque o primeiro erro dela não foi fatal, o primeiro erro dela não fez com que ela morresse. Claro que ela não morreu, foi só um acidente, deu tempo, né, de ela sair, tá tudo bem. Mas o que eu quero trazer para você, porque o primeiro erro que ela teve foi ter entrado na pista, né, deu o primeiro passo e ela não foi atenta e acabou vindo esse rapaz que quase atropelou na via. O erro dela foi naquela reação, onde, né, o autor fala sobre isso, que nós somos responsáveis pela nossa reação e não pela ação. Nessa primeira ação dela, ela falou o seguinte, de que ela não estava observando, ela não estava presente no que estava acontecendo. Ela entrou naquela rua, ela não estava atenta, veio uma pessoa e quase atropelou. Só que a reação dela, nesse primeiro erro que ela cometeu, trouxe uma consequência tão grande, porque ela ficou altamente furiosa, ela ficou irritada, e veio o segundo erro, que foi o erro
da segunda pessoa do motorista, no caso dele. E o que eu quero trazer com isso? Que muitas vezes na nossa vida, nós não atentamos ao nosso primeiro erro e a gente acredita que esse primeiro erro é o erro que vai fazer a gente morrer. Esse primeiro erro que a gente acredita que vai trazer sérias consequências. Por exemplo, no livro ele fala, né, que nós somos responsáveis pela nossa ação. Então, no termo aí, nós somos responsáveis por 10% daquilo que a gente faz, né, não tem jeito, corrigindo, nós somos responsáveis por 90% da ação que houve em nossa vida. Os 10% nós não somos responsáveis. É a questão da ação. No caso dessa senhora, a ação que ela teve, quando ela entrou na pista, ela não se atentou a olhar para um lado, a olhar para o outro. E aí a reação dela ficar altamente nervosa, irada, com aquele motociclista, acabou trazendo uma outra reação, que foi a questão do motorista, que foi o segundo erro dela, que ela acabou sofrendo uma consequência maior. E aí, trazendo para nossas vidas, quantas vezes nós reagimos com os nossos erros e as consequências são bem maiores do que a primeira ação que a gente toma. Por exemplo, numa briga de um relacionamento. Quantas vezes nós somos... acontece alguma coisa dentro do relacionamento, uma briga, uma discussão, mas essa primeira discussão, conforme ela adentra, se a gente não tiver atento àquele momento, a gente acaba transformando uma pequena discussão num grande problema, numa grande tempestade, e isso vai nos trazer consequências abusivas. E foi isso que eu falei, nós não somos responsáveis pelos 10% que ocorrem na nossa vida. E sim, somos responsáveis pela reação. Como que eu vou agir num problema? Como eu vou reagir numa discussão? Como eu vou reagir num problema que eu tenho dentro de uma empresa, num problema que eu tenho dentro da minha relação com o filho, da minha relação com o amigo, com os meus negócios? O que eu preciso trazer estar atenta e ter clareza é aquilo que eu quero fazer, aquilo que realmente eu desejo e ter a ação em cima da reação que aconteceu comigo. Entendeu? Se você está entendendo, se ficou claro, se não, diga aí pra mim, fale, vai colocando um oizinho aí no pessoal que tá aqui, aproveita, chama seus amigos, compartilha aí. Eu quero agradecer aqui. O Robson tá falando aqui, né, que sim, que ele já cometeu vários erros, né, é incrível como realmente nós cometemos vários erros. O que a gente não entende é por que eu cometi esse erro e eu não me estive atenta à questão da reação no próxima situação seguinte. Então, voltando aqui, a Adriana tá aqui comigo também. Adriana querida, um beijo para você, boa noite, seja bem-vinda. Então, em relação a esses questionamentos, por que a gente vive muito isso? Por que isso acontece em todo o nosso sistema, em todos os nossos relacionamentos, na nossa empresa? O que acontece para a gente ter esse domínio próprio, para a gente ter essa clareza, ou para a gente ter esse momento de controle emocional? Então, a primeira dica que eu quero trazer para você hoje é que você precisa ficar atento. No momento que você tem uma ação, no momento que acontece qualquer coisa, que pode ser um erro, esse erro você tem que ter clareza que ele não é o motivo que vai fazer você morrer. Esse erro não é o motivo que vai trazer uma consequência maior seguinte em qualquer situação da sua vida. Entenda. Quando você tem clareza, quando você tem o domínio, quando você começa a trabalhar a sua inteligência emocional, você começa a estar presente numa situação que, mesmo que seja numa situação de estresse, numa situação de euforia, mesmo que seja uma situação de extrema
furor mesmo que nós vivemos, que nós somos seres humanos, isso é normal, né? As nossas emoções são baseadas com a situação que vive ao nosso redor. Isso é muito fundamental, você estar presente. Quando você começa a treinar, quando você começa a ter essa clareza, quando você começa a verificar, dar atenção ao momento que você está vivendo, você começa já a repensar. Isso é fácil? Não, claro que não. Existe um treinamento e uma disposição para que você tenha essa vontade de mudar a cada dia, essa vontade de você trazer esse resultado a cada dia. E como fazer isso? Existem várias ideias, várias ferramentas, mas hoje eu quero trazer apenas duas propostas para que quando você estiver numa situação de estresse, que você tenha cometido um erro, que esse erro pode trazer uma consequência maior para você, o que eu quero trazer hoje para você é, a primeira coisa, esteja presente. Aquela questão de você contar de 1 até 10, ela é fundamental. Na hora que você para, caramba, aconteceu alguma coisa, e eu preciso ter esse controle, respira fundo, faz aquele exercício assim de para tudo, conta de 1 até 10. Se for possível, se for necessário contar mais, 10, 20, se for preciso você parar, mas você entender que você precisa estar atento àquele momento para que a sua reação em cima da ação não estabeleça algo maior ou um erro fatal que vai trazer uma morte emocional, uma morte relacional, uma morte de consequências maiores para a tua vida. Então, a primeira dica é, esteja atento àquilo que você está vivendo no momento. Respira um pouco, cala, entendeu? Fala para você mesmo, calma, respira, eu preciso estar presente no que está acontecendo. Se for possível, saia daquele ambiente, dá uma volta, tente voltar. E na hora que você tem essa facilidade, na hora que você traz esse entendimento, fica mais fácil para que você comece a controlar as suas emoções. Isso se chama inteligência emocional. E essa inteligência você vai trabalhando a cada dia. Você começa, por exemplo, dentro de casa. Aquela questão com o filho, que às vezes a gente chega em casa, o filho quer falar 1000 coisas que aconteceu no dia e você tá com a cabeça a 1000 e aí a vontade que você tem é de estourar. E muitas vezes a gente estoura porque a gente é normal, a gente quer cansado, a gente quer tomar um banho, você começa a gritar, fala, chega, deixa eu tomar um banho primeiro, deixa eu chegar primeiro. Então, no momento que você vê que você fez isso, você para tudo, pensa, respira e pensa, o que para você é mais importante? O que você vai ganhar em você estourar? Mesmo que você estourou, você para, respira fundo e começa a ver para você como as consequências melhores que você vai trazer para aquele momento. Se for numa situação do filho, se o filho for mais importante, que com certeza filho sempre é importante, mas aquele momento, se você puder trazer e parar e aproveitar, isso você tem um ganho, nossa, 1000. Porque muitas vezes a gente quer, a gente pensa que a gente precisa dar muito tempo, né? Eu digo dar tempo em quantidade, mas a maioria das vezes a gente precisa dar qualidade. Talvez seriam 5 minutos e esses 5 minutos são fundamentais. E a segunda dica é você começar a trabalhar a sua mente como? Tendo um tempo para você. Como que é esse tempo para você? Eu sempre falo para os meus clientes, para minhas clientes, que muitas vezes nós não conseguimos ficar só com nós mesmos. A gente consegue ficar só, mas sempre do lado de um celular. A gente consegue ficar só, mas sempre assistindo alguma coisa. A gente consegue ficar só, mas sempre ouvindo uma música. E a dica para você começar a trabalhar essa sua inteligência emocional de hoje é: aprenda a ficar só com os seus pensamentos, só com você, só você repensando aquilo que você viveu, aquele momento que talvez você poderia estar mais presente. E esse momento você vai começar a analisar. E aí, talvez, Mari, quanto tempo? O tempo quem vai estipular vai ser você. O tempo quem vai trazer vai ser você.
Porque talvez para você 5 minutos é difícil você ficar só. Sim, então comece com 2 minutos e a cada dia você vai aumentando um tempo a mais. Por quê? Porque quando você começa a aprender a ouvir os seus pensamentos, a ouvir a sua respiração, você começa a ter controle, você começa a ter domínio próprio em relação às suas emoções e aos seus sentimentos. Ok? Então são esses 2 exercícios para que você entenda que o seu primeiro erro, você não vai morrer por causa dele. Mas sempre, se você não tiver esse controle, se você não tiver essa clareza, no segundo você pode trazer consequências maiores. Porque toda ação tem uma reação. A sua ação, talvez você não seja responsável, mas a reação em cima daquilo que você vai trazer, aquilo que você vai fazer, provavelmente vai trazer uma consequência. Essa consequência, ela pode ser muito boa, quanto ela pode ser não tão boa assim. Então, se você gostou, mais uma vez, dessa live, se você está me acompanhando, coloca aqui para mim quais são as suas sugestões, o que você gostaria de ouvir, quais são os assuntos que seriam relevantes para você. Aproveita já, curte aí, compartilha, manda para todo mundo. Esse vídeo também eu vou subir lá no YouTube. Se você puder se inscrever lá no meu canal também, é Mari Diniz. Nas minhas redes sociais, no Instagram, também é Mari Diniz Coach. Você vai me achar lá e aqui também. E amanhã eu volto com você. Só escreve aí se você gostou, se tá valendo a pena você me acompanhar. E aí a gente se vê amanhã. Provavelmente nesse horário ou um pouquinho mais tarde eu vou anunciando você aqui, ok? Um beijo e até amanhã.